Estamos iniciando mais um podcast Delação Premiada, com o nosso queridíssimo Fernando CPI, né? Com a presença da professora, historiadora, advogada Hilda Monte, onde vem trazer vários assuntos bastante interessantes e empolgantes sobre a história do judiciário alagoano e outras questões. CPI. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vêm assistir o nosso podcast Delação Premiada. E hoje um dia especial, estou encontrando aqui uma das grandes mestras da academia, né? Na época que eu fazia Direito no SESMAC, minha professora de Direito Civil, Hilda Monte. É um prazer, eu ouvindo aqui o relato, né, dessas obras, né, o estudo dela está afirmando aqui em off que ela verdadeiramente é uma inteligência artificial de uns 30 mil bytes, viu? É com você, Alvin. A professora Hilda Monte, a professora estará lançando 3 livros, né, professora? Na Bienal do Livro. Fique à vontade em relação à questão da temática das suas obras aí, que é bastante empolgante quando a senhora começa a falar sobre suas obras. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hilda Monte e eu atualmente, né, além de dar aula de Direito, também além de ser professora de Direito, né, estou como historiadora do Poder Judiciário de Alagoas e eu trabalho muito com pesquisas em processos do século XVIII, século XIX, e vocês imaginem as histórias que, com a leitura da paleografia, que é a leitura da escrita antiga, né, essas histórias que eu capto, né, desses processos, e muito dessas obras que eu estou lançando, elas vêm para mostrar a realidade da historiografia alagoana, que ficou esquecida debaixo do tapete, né, pessoal? Porque pouco se sabe sobre a história de Alagoas e a gente tem muito a contar sobre a história de Alagoas. São 3 livros, são 3 propostas diferentes, tá? O primeiro deles é o livro do Último Enforcado do Império do Brasil, a História e o Processo. Esse livro é um livro que é fundamentado na leitura e na pesquisa do processo sobre o último enforcado do Império do Brasil, que inclusive foi aqui em Pilar, aqui em Alagoas, Pilar, né? O negro escravizado Francisco, né? Ele foi condenado à forca, né? Em Pilar, e a execução dele se deu em 1876, certo? Enfim, esse processo estava sumido há mais de 150 anos. Ninguém teve acesso a esse processo até então. Até porque quando o doutor Claudemiro Avelino, que é o juiz responsável pelo Centro de Cultura em Memória do Poder Judiciário, o doutor Claudemiro, ele consegue resgatar este processo. Esse processo estava extremamente depauperado. As primeiras higienizações e consertos nele foram feitos por mim, e eu começo então a fazer a pesquisa nas 275 páginas desse processo rumoroso, né? E o que eu descubro neste processo mudou, de certa forma, a historiografia até então contada sobre a última pena de morte no Brasil, e no caso no Pilar. A contar pela própria existência do processo, que veio para confirmar que a última pena de morte foi aqui em Alagoas. Vocês têm que entender que havia uma disputa entre o Rio de Janeiro e os historiadores do Rio e os historiadores de Alagoas, os do Rio dizendo que não, que a última pena de morte foi em Mota Coqueiro. O jornalista, né, Sérgio Moraes, já tinha feito um trabalho provando que seria a última pena de morte no Pilar, mas até então o processo não tinha surgido para bater um martelo sobre essa questão. Então, vocês imaginem a importância da descoberta deste processo para a historiografia. Então, a gente meio que botamos uma pá de cal nessa discussão de historiográfica. E o segundo lugar é que o processo tinha vários ofícios reservados, ou seja, nem os historiadores, grandes historiadores, como Félix Lima Júnior, e outros que escreveram sobre o último enforcado tiveram acesso a esse processo. E nesses ofícios eu comecei a ver que, na verdade, não eram meros crimes que levaram Francisco à forca, mas sim, havia sim um grupo de negros
de liderança muçulmana, imaginem vocês, muçulmana, em Pilar, e eles se reuniram justamente em prol de liberdade e fizeram uma verdadeira revolta. Eles iam matar todos os senhores de engenho para poderem ter a liberdade e aí correrem para os quilombos, que tinham muitos ali nos arredores daquela região. Então esse levantamento do Sérgio Moraes, que falava que ele tinha assassinado o seu proprietário, né? E a família do proprietário. Quer dizer que ficou realmente uma interrogação da verdade real em relação aos motivos da pena de morte do escravo Francisco. Quer dizer, entenda que na época o processo criminal do Império impedia que o escravizado falasse mal do seu senhor. Então as coisas ficavam muito obtusas e você não sabia exatamente as razões pelas quais o negro fez aquilo. Né? Por que ele saiu matando uma pessoa? Por exemplo, a vítima, que foi o capitão João de Lima, ele nem era senhor do Francisco, que foi enforcado. Ele era senhor de um outro líder, que é o Prudêncio, que no processo ele aparece como um dos grandes, ou na verdade o grande protagonista não é nem o enforcado. O grande protagonista dessa história é o escravo o escravo Prudêncio, tá? Que era um malê, que veio da região de União dos Palmares. Ele já tinha 59 anos, era um senhor idoso, mas que de alta compleição física, sabia manusear arma branca, faca, tudo, e sabia manusear arma de fogo, como ninguém, melhor do que os da Guarda Nacional. Ele consegue matar 5 da Guarda Nacional em menos de 10 minutos. Você imagine a destreza desse homem, né? Quando ele é descoberto e ele consegue ainda fazer uma bagaceira dessa. Por quê? Porque ele era uma pessoa considerada entre eles guerreira. Um guerreiro. E ele é tirado a fórceps pelo capitão João de Lima. Ele é comprado pelo capitão, ele traz de União dos Palmares, ele sai da família dele, possivelmente ele era avô, ele era pai. E ele vive, quando chega em Pilar, ele vive maltratado, ele vive dizendo: eu quero que você me venda de volta, eu quero voltar para minha família, eu não quero ficar aqui, eu já tenho 59 anos. E o capitão, ele várias situações. Então, veja só, nesse livro do Enforcado, deixam claro no processo que essas rebeliões, essas revoltas, eles tinham razões não apenas particulares. Essa é uma razão particular, mas tinha a razão geral, que era a liberdade que eles queriam, e tinha a razão particular, certo? O Francisco, ele era que foi enforcado, ele era escravo do médico da cidade. Só que deu mal lá, que ele não conseguiu matar o Joaquim Telésforo, né? Havia também, na época, na cidade, com jornais atestando isso, um triângulo amoroso, um possível triângulo amoroso, dele com a escravizada e o Joaquim Telésforo. O Joaquim Telésforo parece que gostava da escravizada, da escrava lá, da doméstica. E aí o que acontece? E ele pediu para casar e ele não deixou, porque o senhor tinha que dar autorização para o casamento. Então essa é a razão particular dele, sabe? Então você começa a ver que todos eles têm razões particulares e eles se juntam dentro desse contexto de torturas também, né? Os senhores da região, na época, eu descobri no processo, estavam mandando os negros para a delegacia e o delegado Felipe Santiago de Abreu, era o delegado da época, né? Ele fazia as torturas lá para amansar o negro. Então eles não estavam mais aguentando aquela pressão, aquela revolta, né? Começou a tomar conta e ali era um caldeirão em ebulição, e essa ebulição veio em 1874, que foi quando ocorreram os crimes, né? A execução foi em 76, mas em 1874 foi quando ocorreram os crimes. Então eu descobri inclusive um quarto réu que não era comentado na historiografia. Esse quarto réu, que é como é que se diz? João Ferreira, era o coveiro da cidade, né? João Ferreira, uma coisa assim. Era o coveiro da cidade. E ele também foi pronunciado pelo promotor. O promotor, ele foi extremamente rígido, né? Na sua denúncia e na sua pronúncia. E aí você pode me perguntar como é que você descobriu
que eles eram malês. São vários indícios de que eles eram muçulmanos. A liderança, ao menos, não os outros, mas a liderança era muçulmana. Para quem não sabe, esses negros muçulmanos, eles eram, muitos deles eram alfabetizados, até mais do que os seus senhores. Eles eram inteligentíssimos, eles tinham uma capacidade de mobilização muito grande, porque eles tinham em mente aquelas questões que vinham da África, já da jihad e tal. Essas tradições, até tradições de morte dos muçulmanos, eram transmitidas para eles, né? E entre pais e filhos. E aí, como é que eu descobri? Eu sempre soube, e aí vem a questão do direito, né? Que o direito me ajudou muito. Você não adianta, como historiadora, talvez só eu não visse aquilo que eu veria se eu não tivesse a visão jurídica da coisa. E a visão jurídica foi o seguinte: todo crime deixa sua marca no corpo da vítima. Isso aí, a marca do criminoso está no corpo da vítima. Quem é esse criminoso? E aí, quando ele mata o capitão João, o Prudêncio mata o capitão João de Lima e o Francisco mata o capitão João de Lima, ele mata por degolamento. Até aí, tudo bem. Mas aí o que ele faz? Ele, depois de morto, ele arranca a barba do capitão, que fica totalmente desfigurada. Ele arranca essa barba. E aí a gente se pergunta: o cara já está morto, o sangue já talhou. Como é que você vai, depois de morto, você vai arrancar a barba? Qual o sentido disso? Se arrancar a barba de um homem que já está morto, para que arrancar a barba? Né? E aí eu fui pesquisar dentro dos contextos das regiões africanas, a história da África e da região que esse cidadão veio. E aí a gente descobri que, na verdade, né, você tem várias suratas e tem várias coisas dentro do Alcorão sobre a questão da degola e sobre a questão do que era muito visto isso antigamente. Não estou dizendo que é o de hoje, né? Obviamente, não vamos generalizar, mas essa questão de arrancar a barba é porque como é que ele arranca a barba para dizer: você vai morrer com todas as suas injustiças e você não vai ter direito ao juízo final, você não vai ter direito a perdão. Então ele diz assim: morra com a sua injustiça, porque para ele dizia: você está me injustiçando, você não está deixando eu voltar para a minha família. Então isso é muito, muito significativo. Interessantíssimo, professora. De parabéns em relação a essa obra, né? Que realmente veio resgatar a verdadeira história dessa última pena de morte no Brasil. Este livro será lançado em que dia e que hora e local? Exatamente. Esse livro, O Último Enforcado no Império do Brasil, ele está no stand do SESMAC, da editora do SESMAC, lá da Bienal. A editora do SESMAC, ela está coladinha lá com a Quilombada, né? A editora Quilombada. Então ela já está lá disponível. O lançamento vai ser de sexta-feira, dia 7, às 18 horas da noite. Eu estarei lá juntamente com muitas pessoas que estão realmente esperando este livro, eu estarei lá dando o autógrafo. E assim, gente, é uma edição realmente única, limitada por enquanto, né? Então quem adquiriu, quem não adquiriu vai ter um pouco mais de dificuldade. E digo, é o primeiro livro que realmente fala sobre, de uma forma bem profunda, porque eu quis ser profunda mesmo isso, a pesquisa, né? Sobre o último enforcamento do Império do Brasil. Quem gosta de direito criminal, são quase 300, né? São 300 páginas de livro, gente. Então é um livro bastante interessante, não só para quem é do direito não, viu? Aí eu fiz de uma linguagem que quem gosta de crime, dessas coisas assim, entendeu? Então vai gostar da leitura bem escorreita aí, que parqueia entre o direito e a história. CPI. Professora, esse livro, Crônica do Judiciário Alagoano, o que nos traz assim? Olha, esse livro, Crônicas do Judiciário Alagoano, é um projeto que foi encampado, né, uma ideia minha, que eu coloquei. Eu sou historiadora do Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário. Então nós nos reunimos e eu coloquei diante da direção, né, com a Irina Costa e o Dr. Claudemiro, o desembargador Tutimés, Airan, né, e todos. Nós colocamos esses projetos e esse projeto nasceu do seguinte: eu disse, olha, eu estou lendo tantos processos aqui,
Eu leio esses processos, classifico, né, para que os historiadores tenham as informações nos sites de história do judiciário. Mas eu estou lendo tanta história que ninguém conhece do judiciário. Histórias do século XVIII, XIX que correram aqui, são as entranhas, as histórias que demonstram as entranhas da sociedade alagoana, as piores causas, o que acontecia na sociedade alagoana estão naqueles processos que até então estavam debaixo, assim, escondidos. Né? Não tinha ninguém lá para transcrever e fazer esse tipo de trabalho. Então a ideia foi a seguinte: eu lia esses processos, já que com as técnicas de paleografia, eu lia, e aqueles mais pitorescos, a fofoca jurídica mesmo, o babado, como diz o povo, né, o comum, né, aqueles mais interessantes, eu romancearia, como se fosse uma coisa, com falas dos personagens, e sentimentos, e aquele negócio, quem gosta de ler romance, essas coisas, ia adorar isso aqui, né? Eu romancearia, e aí transformaria em pequenas crônicas, pequenas histórias reunidas sobre esses processos que estavam lá. Não é uma coisa chata, porque eu não vou trazer processo em si, eu vou trazer a história que aconteceu. De crônicas, eu vou ser bem sincera, eu amei fazer, porque eu me divertia, né? Também chorava, era uma montanha-russa de emoções, porque tem crônicas que são tristes, que mostram bem a realidade, né? E eu quero deixar bem claro que, para manter a linha historiográfica, a seriedade da linha historiográfica, as licenças poéticas que eu utilizo, elas não têm o condão de desvirtuar a espinha dorsal, a espinha central da história, né, que está no processo. Então, aquilo é o que estava no processo mesmo, né? E, por exemplo, se eu vou citar um almoço, né, então, se eu digo que era o suco de goiaba, isso não vai influenciar, né, na situação das crônicas. E tem várias histórias pitorescas. Tem a história do Capado, lá do Porto da Folha, um tarado, né, que eu estava contando aqui, e que a sentença do juiz foi a de capação por macetada. Meu Deus. Inclusive estão todos capação por macetada. Capação por macetada. Capação por macetada. Você sabe um macete? Lá eu convido inclusive a todos a irem no Centro de Cultura, no museu, que é aquele antigo prédio do Tribunal de Justiça, de 9 às 4 da tarde, está aberto ao público, né? E lá um museu interativo, com inteligência artificial, cheio, tem até a daga de Lampião lá, processos rumorosos, e tem lá o macete que dava a capação, né? Das sentenças de capação. Tem um objeto lá? Tem o macete lá que esbagaçava, o homem ficava a mulher. então, assim, essas crônicas, elas são baseadas realmente em processos pitorescos. Tem um padre doido lá de Maragogi, né, que começou a dizer os podres de todo mundo. Aí mandaram logo interditá-lo, mandaram uma camisa de força para lá, para a banda de Recife. Tem um padre que se apaixonou por uma viúva lá no Jaraguá. Se apaixonou por uma viúva, não digo que a mulher era fogosa, mas a mulher, enfim, se apaixonou por uma viúva e teve uma filha, né? Então a gente tem aqui várias histórias que aconteciam no dia a dia da sociedade alagoana, e também as histórias importantes, assim, que saíam no noticiário. Então não são só histórias do noticiário, como a do Último Enforcado, que também eu romanciei, né? Aqui neste livro de crônicas. Mas também histórias do dia a dia, né, que saíam aqui das pessoas, né? Uma briga com a tijolada na cabeça e outras coisas mais. Então isso aí, o livro de crônicas, ele faz isso. Eu já estou fazendo o volume 2, que vai ter mais histórias, né? Para adiante, teremos história de Lampião, de processos de Lampião, e outras histórias aí que o povo alagoano não conhece.Essa é a verdade. Pois é. Esse livro será lançado que horas e que dia? Bom, o livro de crônicas vai ser lançado no dia 8 de novembro. Né, no sábado. É o dia do meu aniversário. É o dia de sábado. Apareça lá pra Então, dia de sábado, às 6 horas da noite, no estande da ESMAL, da Escola Superior da Magistratura. Então, esse livro aqui já está na 2ª edição, gente, porque ele realmente é um livro que voa.
né? Então eu já fiz a segunda edição por pedido mesmo das pessoas que não tiveram acesso à primeira edição, que foi uma edição limitada de reinauguração do museu. Então esse livro aqui já está na segunda edição e é um livro que é bastante requisitado. Então quem quiser saber das fofocas jurídicas, quem gosta de fofoca jurídica realmente e séria, obviamente, pode ir atrás desse livro, Crônicas do Judiciário Alagoano. Fantástico. É isso. Perfeito. E o terceiro livro? Vamos lá. O terceiro livro, esse livro foi um xodó para mim, né? Esse livro, eu queria fazer um livro de romance, mas quando a gente fala romance, as pessoas pensam só história de amor, né? Mas na verdade, não romance no seguinte de romancear algo, né? Na verdade, é uma história que tenta retratar a realidade do Brasil colonial, da sociedade do Brasil colonial, ainda mais no Nordeste. Então é uma história que se passa, é uma história também de amor, mas é uma história também que fala de corrupção, que fala das questões das mulheres, de violência contra as mulheres, fala da questão dos negros, os primeiros negros que no Brasil chegaram, que vieram do Senegal. Então eu já trago os personagens dentro das lutas que eles tinham no território africano, na Senegâmbia, e eles vêm no tráfico para o Brasil. Então tem um núcleo de personagens que são desses negros, né? Você vai ter os mercenários, você vai ter as autoridades corruptas, né? E os tipos de corrupção que eram colocados ali. Então todos esses personagens, então o núcleo negro, o núcleo indígena. E aí eu trabalho muito a questão da Companhia de Jesus, né, os jesuítas, a questão do genocídio dos caetés e de outros povos da nação. O genocídio dos caetés vem exatamente com a história do Frei Sardinha, que foi devorada pelos índios. Exato. Nesse livro, ele não é ambientado nesse período do Frei Sardinha, né? Então é um livro que a história ela se passa um pouco depois da invasão holandesa, né, do Brasil. Então o que é que vai acontecer aqui? Mas nem por isso eu deixo de enfrentar e abordar a questão da antropofagia. Só que vocês vão perceber, inclusive é um livro, eu vejo que muitos autores quando lidam com o Brasil Colônia é pancada. Brasil Colônia é pancada. E muita gente prefere fazer livros no Brasil Imperial. É muito mais glamouroso, muito mais, né? Tem menos complicações Aqui era um caldeirão, no Brasil Colônia, isso aqui era um caldeirão, né? Em ebulição, como eu falo sempre, né? De várias raças, etnias e nações. Então você veja esse pessoal todinho aqui tentando um impor sobre o outro os seus direitos, seus pontos de vista. Nesse livro, os personagens, nas falas, eles transmitem mesmo linguagens preconceituosas, eles transmitem o que eles pensavam da época, o que é que se pensava do índio, o que o branco pensava do índio, o que é que o branco pensava do negro, o que é que o índio pensava do branco. Então essas coisas eu jogo tudo e as pessoas que façam suas análises. O livro possui, tem uma cena de antropofagia, mas eu não faço juízos de valor sobre essa cena. Por quê? Porque eu tento mostrar como é que os índios viam essa cena, que é muitas vezes diferenciado do que o branco que estava olhando para a cena via. O índio ele tem toda uma visão diferenciada aí, relacionada à mística, né? Que é óbvio que pra gente é bárbaro, e eu não nego isso, mas que para eles naquelas conjunturas é algo até de questões de mística mesmo deles. Então esse livro ele é um livro que eu não tenho papas, eu coloco tudo aqui. É a história de dois irmãos. Esses dois irmãos, um é filho de um barão rico, criado na redoma, e o outro é filho do barão de um estupro que ele fez com a escravizada. Você imagina esses dois irmãos frente a frente, com realidades distintas, e eles terão de descobrir amor, eles terão de descobrir fidelidade, lealdade, eles terão de descobrir irmandade, eles terão de descobrir como lutar contra as adversidades e as injustiças do Brasil colonial que ocorriam na época.
Questão da mulher, questão do negro, questão do índio, então tá todo mundo nesse caldeirão aqui. É um senhor romance, assim, não é porque fui eu que escrevi, mas assim, eu particularmente, quando eu fiz, eu fiquei com muito medo. Eu já tinha feito o projeto de crônicas, tinha sido assim, um projeto que teve uma projeção boa, um feedback bom. Então eu disse, eu vou agora fazer, né? E várias cenas, quero dizer aqui, vou deixar em pauta, que várias cenas dessa história, eu me inspirei, não são iguais, mas eu me inspirei em processos da Inquisição, processos judiciais, até memórias de várias pessoas que tinham famílias escravocratas e que diziam, que falavam de coisas aqui sobre a escravidão no Brasil. Então assim, esses personagens estão todos nesse palco inóspito que é o Brasil colonial. CPI. Eu estou embasbacado. Tanta história, tanto conteúdo. Agora, só uma coisa que eu fiquei prestando atenção, esse mal já é antigo, né? A corrupção, né? Nesse país, né? Esse mal que já vem desde o descobrimento, né? Vem enraizado na sociedade, Brasil colonial, Brasil imperial e na atualidade. Que pena, né, professor? Muito. Um dos processos da Inquisição é contra um governador do Rio Grande do Maranhão e Rio Grande do Norte. Eu li esse processo e lá tinha uma cena bem interessante. Ele era extremamente corrupto. E ele queria afastar os indígenas de uma cidade para outra para transformá-los em escravos, afastá-los das suas famílias, e o regimento das missões dos jesuítas não permitia isso. E ele queria fazer isso. E aí um líder indígena, que na época tinha uma certa força, né, porque ele representava a comunidade diante dos jesuítas, era a pedra no sapato dele. Então o que foi que ele fez? Ele simplesmente saía fazendo genocídios mesmo e queria matar o índio. Né? O índio então se refugiou na igreja e para sair vivo ele teve que se pintar de urucum, pintou-se todinho para juntamente com os negros do padre, que padre tinha negro, viu, gente? É escravo, viu? É só o padre, o que mais tinha escravizado era padre. Padre tinha de 6 a 7 escravos aí no Brasil imperial, o Brasil colonial, cheio de escravos. Aí ele pegou, se fantasiou. E aí, fantasiou não, se pintou e saiu no meio dos negros para lavar coisa no rio e conseguiu fugir. Essa cena, né, eu me inspirei e essa cena está em Carauara. Né? Carauara é um romance que significa, o nome do romance é Carauara, significa luta em Tupi-Guarani. Porque a vida é uma eterna luta. Com certeza. Com certeza. Pois é, professora, nós convidamos a todos os nossos internautas, né, que possam fazer presente no lançamento desses livros fantásticos, né, que faz resgatar realmente a história do povo brasileiro no livro do Carauá e resgata a história do judiciário alagoano, né, nos 2 livros, que também não só alagoano, como o último enforcado do Império do Brasil, que é uma temática nacional, né, que foi o último, e nas crônicas do judiciário alagoano, que é bastante empolgante, que eu tenho certeza que vocês irão adorar e vão se deliciar nessas obras da professora Hilda Monte. Carauara é dia 5. Dia 5? Dia 6. Dia 6 é quinta-feira, dia 6 de novembro, no stand da ALAPA, das Academias de Letras, eu estarei lá para autografar Carauara, esse último livro. Então fique à vontade para as suas últimas palavras aí para os nossos internautas. Bom, pessoal, eu agradeço muito aqui o pessoal para dar propulsão a essas 3 obras. São 3 obras realmente feitas com bastante pesquisa, são obras sérias, são obras e ao mesmo tempo obras que vocês vão se deleitar em ler histórias que são verídicas, mas de uma forma mais palatável, de uma forma mais escorreita. O romance Carauara, por exemplo, tem história de amor, tem história de tudo que você puder imaginar. É uma novela daquela, melhor do que as da Globo, inclusive. Então, assim, e o de Crônicas e o do Último Enforcado, são 3 obras que primam por essa verdade histórica que foi esquecida durante muito tempo. Certo? Então, dia 6, dia 7 e dia 8, às 18 horas, todos esses 3 dias, eu estarei nos estandes da ALAPA, né? Dia 6, Carauara,
né? Dia 7, o último enforcado do SESMAC, e dia 8, no estande da ESMAL, com Crônicas do Judiciário Alagoano. Quem quiser adquirir os 3 livros, estarei lá para dar a minha contribuição. Então, um forte abraço para todos. Fui. Isso aí. Obrigado.